Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. Nosso convidado de hoje é o economista Nelson Barrizelli. Nelson, é um prazer recebê-lo aqui novamente para falar dessa situação que o Brasil vive. O prazer é meu, fico à disposição. Hoje muito se fala em crise, estamos em crise. Que fatores o senhor atribui hoje que trouxe essa crise para o Brasil? Foi a falta de investimentos produtivos durante muitos anos. Nós vivemos aqui no Brasil um modelo chamado de capitalismo de Estado. O que significa o capitalismo de Estado? Significa que, de maneira ideológica, os governantes imaginam que tudo tem que emanar do Estado. O Estado arrecada e é o Estado que define o que a sociedade deve fazer. E esse modelo de capitalismo de Estado, ele não deu certo em lugar nenhum e certamente não deu certo aqui conosco. Então a crise que nós estamos vivendo hoje foi uma crise onde nós priorizamos o consumo sem priorizar a produção. E é evidente que quando você prioriza o consumo sem priorizar a produção, você tem um desequilíbrio na oferta e procura de bens e serviços. Nós incentivamos os bens, a procura dos bens e serviços, e não incentivamos a produção destes bens e serviços. Então o preço tem que subir, dá inflação, as pessoas ficam mais preocupadas, porque com inflação cai o poder aquisitivo, as empresas produzem menos, e estamos aí nessa roda viva na qual nos encontramos hoje. Essa crise é um reflexo do governo? Medidas que o governo tomou numa época que o país estava melhor, que vem refletindo agora no futuro? Eu diria que foram medidas que o governo não tomou. Por quê? Se o governo tivesse incentivado o consumo como ele incentivou, e ao mesmo tempo tivesse feito fortes investimentos em infraestrutura, e tivesse incentivado a indústria para produzir, nós teríamos mantido um bom equilíbrio na sociedade. Porque investimentos geram empregos. Uma empresa produzindo também gera empregos. Gerando empregos, você tem consumo e você cria uma roda viva. Na verdade, aquilo que a gente chama de círculo virtuoso. Mas, lamentavelmente, não foi o que o governo fez. O governo resolveu, do dia para a noite, resolveu o problema de consumo no Brasil. Então, abriu o crédito de maneira absolutamente exagerada, deu crédito para quem não podia ter, aumentou os salários desproporcionalmente à produtividade do país. E o resultado foi esse. Além disto, não investiu em infraestrutura e não deixou a iniciativa privada investir. Porque dentro desse modelo de capitalismo do Estado, onde o governo deve decidir tudo, ele decidiu que quem fosse investir em infraestrutura tinha que ter um lucro definido pelo governo e não pelo mercado, como é normal. Então ninguém investiu, tá certo? Em função disso tudo, quando você junta incentivo ao consumo, desincentivo ao investimento e desincentivo à indústria, que é um grande motor do desenvolvimento, evidentemente a gente ia cair nisso. Nós estamos falando isso desde 2012. E eu acho que eu conversei com você sobre isso em 2013, se eu não me engano. Foi no finalzinho. Pois é. E eu disse aquilo que está acontecendo hoje. Não porque eu tenha bola de cristal ou porque eu saiba mais do que os outros. É porque qualquer economista minimamente informado sabia que nós íamos entrar nessa crise na qual nós estamos. E para sair dessa crise, o que fazer e como as pessoas mais afetadas, que são o dia a dia, a população, devem agir? Bom, primeiro, quem é mais afetado é quem é mais pobre, quem tem menos renda. Porque uma das características de uma crise como essa é a inflação, justamente. E é uma inflação que já estava contratada, todo mundo sabia que ela ia acontecer. Porque quando você deprime o preço da gasolina, deprime o preço da eletricidade, não deixa aumentar artificialmente, num momento qualquer você vai ter que aumentar, tá certo? Então, todos os preços administrados pelo governo foram comprimidos e agora eles foram destampados. Então, nós temos inflação e a inflação atinge quem tem menos renda. Porque uma crise dessas, a característica fundamental é diminuir a quantidade de renda na mão da população. E quem mais tem dificuldades para se defender é quem mais sofre. Basicamente, nós vamos sair dessa crise lá na frente. Por quê? O governo não reconheceu que havia uma crise. Essa crise ela estava implantada no país. Na verdade, o princípio dela começou lá em 2012. 2013, se sabia com clareza que isso ia acontecer em algum momento.
Em 2014, porque foi um ano eleitoral, o governo resolveu dizer que o país era um país maravilhoso, extraordinário, que nada estava errado, que nada precisava ser consertado, que tudo ia dar certo e assim por diante. Então, o resultado disso explodiu tudo de uma vez. Porque quem entrasse no governo teria que fazer o que precisa ser feito. E o que precisa ser feito é consertar esse passado, que foi um desarranjo total na economia. Lamentavelmente, nesse momento, nós estamos descendo a ladeira ainda. A crise não acabou. E mais ainda, um complicador muito maior, é que pela primeira vez nós temos uma crise econômica junto com uma enorme crise política. Porque o próprio partido do governo não reconhece que o executivo, que é do seu partido, precisa tomar medidas drásticas para consertar o país. Então a presidente da República tem contra ela hoje o seu próprio partido, muito mais os de oposição, tá certo? Se desfez aquele grande acordão que existia no Congresso, e resultado, hoje nós temos uma crise política que não dá apoio ao governo, e temos uma crise econômica onde o governo precisa de apoio. Enquanto esse grande imbróglio não se resolver, nós vamos continuar descendo a ladeira. Então talvez é excesso de otimismo imaginar que nós vamos resolver tudo até o final do ano. Nós já estamos no final do ano. 2015 está perdido. O Natal está salvo esse ano ou não? Não, infelizmente não, porque nós vamos continuar descendo a ladeira ainda. Até o Natal, né? Ou até depois do Natal. Então, se tudo der muito certo daqui para frente, supondo que tudo isso acabe de uma hora para outra, nós vamos aí até o fim de 2017 ou talvez de 2018 para voltar àquela situação que nós tínhamos em 2012. Hoje, quem mais sofre com esse momento são os pequenos municípios, caso de Andradas, municípios da região, que dependem muito do fundo de participação dos municípios. Como é gerado esse dinheiro que nós recebemos? O Fundo de Participação dos Municípios, ele é distribuído pelo governo federal como tudo, né? Nós tivemos uma Constituição em 1988, que foi uma Constituição completamente centralizadora, sendo um espelho desse capitalismo de Estado que nós temos no Brasil. Então, o Fundo de Participação dos Municípios é um percentual de todos os impostos arrecadados, e ele é dividido através de 16 faixas de acordo com a população do município. Partindo-se do pressuposto que um município com poucas pessoas tem renda interna muito pequena e não consegue sobreviver. E um município muito grande, com muita gente, tem geração de renda própria muito grande e não precisa de um apoio muito forte do governo federal. Andradas é uma população de 45 mil pessoas, razoavelmente dependente deste fundo de participação dos municípios, porque internamente ele só gera dinheiro através do imposto de serviços e através do IPTU e mais algumas pequenas taxas. O fundo de participação dos municípios é uma parcela importante. Então, por que esse fundo caiu? Porque os impostos federais caíram. Na medida em que você tem uma recessão, na medida em que as empresas em geral pagam poucos impostos federais, e nós temos IPI, que é o imposto federal, PIS e COFINS, que é o imposto federal, contribuição social sobre a produção, INSS, e assim, sobre contribuição social sobre o lucro, e o imposto de renda, e assim sucessivamente. Na medida em que entra menos dinheiro para estas coisas, tem menos dinheiro para ser distribuído, tá certo? E 90% do dinheiro que entra no Tesouro Nacional, ele é carimbado. Ele realmente tem que ir para aquilo que a Constituição determina. Então, por exemplo, se Andradas recebe um determinado valor para ser aplicado na educação, e por alguma razão ela não tem mais onde aplicar, porque a educação está bem organizada, arrumada, etc., o prefeito não pode usar aquele dinheiro em outro lugar, ele tem que devolver de volta para o governo central. Então, e quando esse dinheiro chega, ele já chega muito menos do que quando ele saiu lá na origem, porque a burocracia interna para poder fazer essas distribuições é tão complexa que, na verdade, metade das verbas ficam no meio do caminho. E não por corrupção, absolutamente, porque é mesmo salário, despesas e assim por diante.